Graça e paz, líderes de excelência. Olá, somos a equipe assistente do professor Manassés e hoje vamos comentar aquela aula incrível sobre hermenêutica lá do Clube de Pregadores. Isso mesmo. A ideia é mais uma conversa para a gente revisitar os pontos altos, sabe? Ajudar a fixar bem o conteúdo da aula. Exato. E lembrando, né, que este material pode ser compartilhado. É um jeito legal de mostrar para os amigos como os estudos são aprofundados aqui no Clube de Pregadores. Então bora lá, porque olha, foi mais de 1 hora de aula, tem bastante coisa para a gente descompactar. Vamos começar pelo básico, então? O que é hermenêutica? A aula relembrou a origem grega, hermeneu, que é explicar, interpretar. Isso. Mas foi além, né? Definiu como a ciência e também a arte de interpretar a Bíblia com precisão. É fundamental para conseguir manejar bem a palavra da verdade, como diz lá em 2 Timóteo 2,15. Teve uma distinção que o professor fez que eu achei muito boa. A diferença entre hermenêutica e exegese. Não são a mesma coisa, né? Não mesmo. Foi um ponto ótimo da aula. Assim, a hermenêutica dá os princípios, as ferramentas, sabe? Já a exegese é a aplicação disso no texto. Para fazer uma boa exegese, você precisa de uma hermenêutica forte por trás. Entendi. Senão a interpretação fica meio capenga, né? Pode levar a erros. Exatamente. Fica frágil. É o como fazer antes de efetivamente fazer. E o objetivo disso tudo, como a gente viu, é duplo, né? Primeiro descobrir o sentido original, o que o autor quis dizer lá atrás. E depois, entender como essa verdade, que é eterna, se aplica para nós hoje. Porque, afinal, a palavra é a verdade, como Jesus disse em João 17. E ela é viva, eficaz, como lemos em Hebreus 4. Agora, o ponto central da aula, pelo menos para mim, foi a questão dos contextos. O professor bateu muito nessa tecla. Nossa, fundamental. Sem analisar os contextos, qualquer tentativa de interpretação séria fica bem comprometida. Totalmente. E a aula focou em 3 que são, assim, cruciais. O cultural, o histórico e o literário. Vamos dar uma passada rápida por eles? Bora! O cultural, por exemplo. O professor usou a analogia dos óculos culturais. Achei perfeita. Também achei. É tentar enxergar o mundo como eles enxergavam na época, né? Com os costumes, a visão de mundo deles. Isso. E o exemplo do véu, lá de 1 Coríntios 11, foi muito claro. Se a gente não entende o costume local de Corinto, das mulheres que raspavam a cabeça por certos motivos, A gente corre o risco de pegar uma orientação cultural específica para aquele lugar, naquele tempo, e transformar numa regra universal sobre usar véu, perdendo totalmente o ponto do apóstolo Paulo ali. exato, é um perigo real. E leva a gente a pensar, né, como será que essa compreensão do contexto cultural pode ajustar a aplicação de outras passagens hoje, no dia a dia do ministério. Fica a reflexão. Seguindo, o contexto histórico. A imagem do cenário da peça de teatro também ajudou muito a visualizar. Ajudou sim. Qual era a situação política da época? Social, religiosa, o que estava acontecendo ao redor do texto. Isso joga muita luz na intenção do autor. Como naquele exemplo do censo do César Augusto em Lucas 2. Era um evento político, um decreto do Império Romano. Mas que Deus soberanamente usou para cumprir a profecia lá de Miqueias sobre o Messias nascer em Belém. Mostra como Deus age na história, né? Mesmo através de eventos seculares. E aí a gente chega no contexto literário. Esse também é a chave. A Bíblia não é um livro só, com um estilo só. Tem de tudo ali. Tem mesmo. Narrativa, poesia, profecia, carta, apocalipse. Cada gênero tem suas próprias regras de leitura, digamos assim. Ignorar isso é como ouvir só uma frase solta de uma conversa e achar que entendeu tudo. Nossa, perfeito. E o exemplo de Romanos 8:28 foi muito forte na aula. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é clássico. Se a gente pega isolado, pode parecer promessa de vida fácil, sem problema, ou até prosperidade material, né? Pois é. Mas quando a gente olha para o capítulo todo, para o contexto ali de Romanos 8, o bem maior que Paulo está descrevendo é outra coisa. É a nossa conformidade com Cristo, o crescimento espiritual, a glorificação final. Isso muda tudo, né? Muda completamente. Não é sobre a ausência de sofrimento, mas sobre Deus usar tudo, até as dificuldades,
para nos moldar à imagem de Jesus. Exato. E aqui entra de novo a importância de identificar o gênero. Uma promessa numa carta pastoral não se lê do mesmo jeito que um lamento num salmo, ou uma visão profética. E olha, essa análise detalhada dos contextos que a gente viu na aula e que tem lá nos materiais em PDF que o Clube de Pregadores disponibiliza, isso faz uma diferença enorme, né? Faz toda a diferença. Ajuda muito a gente a não tirar o texto do lugar, como se diz. É um diferencial do clube mesmo, ter acesso a essas ferramentas, as gravações para rever. Com certeza. E fica a pergunta: que desafios podem surgir na pregação ou no estudo se a gente não leva em conta o gênero literário do texto? Dá para pensar nisso. E rapidinho, a aula ainda mencionou as figuras de linguagem, né? A Bíblia usa muita linguagem figurada. Muita. Jesus mesmo usava parábolas o tempo todo. E não eram só historinhas bonitas, né? Eram ferramentas de ensino profundas. Exato. Revelavam a verdade para uns e, ao mesmo tempo, escondiam de outros que não estavam com o coração aberto. E as metáforas também. Como eu sou o bom pastor, lá em João 10. Não é literal, óbvio, mas a imagem do pastor comunica cuidado, proteção, provisão. Isso. Reconhecer quando a linguagem é figurada evita aquelas interpretações literais que não fazem sentido nenhum. E olha, falando nos materiais, o clube também tem PDFs com listas dessas figuras. Exemplos. Facilita demais o estudo. Bom, então, resumindo a essência dessa aula incrível. Para interpretar a Bíblia de forma fiel, profunda, a gente precisa ter uma atenção muito cuidadosa com os contextos, o cultural, o histórico, o literário. É um trabalho que exige diligência, né? Não é superficial, mas é indispensável para a gente conseguir manejar bem a palavra como a própria Bíblia nos orienta. Sem dúvida. E essa busca pela profundidade, pela ferramenta correta, é algo que o Clube de Pregadores realmente fomenta, né? Com as aulas ao vivo, a interação, as gravações disponíveis. Sim, e os PDFs com pesquisas prontas, os cursos de apoio no portal, os debates sobre temas atuais, os seminários com certificado, as lives com convidados. Sem falar nos programas de treinamento específicos para pregação e liderança. É um pacote bem completo para quem leva o estudo a sério. Com certeza. Então, para a gente fechar, fica aquela reflexão final, conectando tudo isso com a prática. De que forma aplicar esses princípios hermenêuticos com mais consistência pode realmente elevar o nível do estudo bíblico pessoal e da pregação nas nossas comunidades? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Até nossa próxima análise. Até lá. Graça e paz.